uma noite, mais um dia, gratidão. Como é bom estarmos fazendo a nossa parte e da melhor maneira possível, cumprindo o que já desde a outra existência, lá no etéreo, no mundo espiritual, já acordávamos tudo o que seríamos aqui, a família que iríamos ser, que iríamos vir, os filhos que iríamos ter, o marido que escolhemos, os amigos que estamos, tudo acordado, para que assim pudéssemos resgatar com facilidade todas as nossas pendências. Por isso, o estudo nos ampara, nos unge e nos enche de amor para que possamos, com sabedoria, realizar todos os dias mais um pouquinho do que concordamos que iríamos fazer, sempre o nosso melhor. Esse momento diário nos ajuda na nossa reflexão e assim cada vez mais aprendemos a lidar com todos os reveses da nossa vida, com tranquilidade, com paciência e com aceitação. A aceitação é a palavra-chefe para tudo. Quando compreendemos que nada sabemos e quem verdadeiramente conduz nossa vida é o Pai Maior, agimos com mais serenidade e não nos atiramos em birras, em mágoas, em raivas, em choros intermináveis, pois compreendemos como assim uma folha não cai da árvore sem a vontade de Deus, também tudo que nos acontece é da sua vontade, pois assim Ele sabe que haveremos de passar com louvor, pois fomos ensinados na pátria espiritual a nos conduzir. E se por muitas das vezes estamos relutantes e ainda não conseguimos sair de certas situações, é porque ainda brigamos com o nosso orgulho, a nossa vaidade, e com isso mais difícil se torna a atingirmos a nossa paz. Por isso é necessário todos os dias estarmos aqui, pedindo proteção, intuição, que abram nossos ouvidos, nossos olhos, que o nosso coração se encha de amor e assim serenamente possamos viver em paz. Não seria maravilhoso ter essa paz todos os dias? Pois eu digo, só depende de nós. Com certeza estamos tentando, estamos praticando. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Leitura 54. Razão dos apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que a razão mandaste chamar-me? Pedro, Atos, capítulo 10, versículo 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos atos apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto, invocada a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu, e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico. O ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisa conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho.
Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada, porque reclama a companhia que não merecemos. Não se pode afirmar que um impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a arquescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição e, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? Realmente, às vezes, apelamos para esse ou aquele espírito para que ele venha nos atender. Apelamos para esse ou aquele anjo para que ele venha nos atender. E muitas das vezes esquecemos que o que ele está pronto a falar, ainda não estamos prontos a ouvir. Nada nos é dado sem ser semeado. Primeiro semeamos a compreensão, a tranquilidade, a sabedoria. Primeiro estudamos as palavras do Evangelho, para depois, assim, estarmos prontos à prova da vida e, com mais habilidade e sensatez, estarmos garantindo com êxito uma boa nota, aonde, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa inteligência, do nosso aperfeiçoamento moral, praticaremos com habilidade a missão que está para vir. Por isso, meu irmão, antes de clamar aos céus por isso ou por aquilo, reflita e pense se você está realmente preparado para ouvir e saber o porquê, os porquês daquilo ainda não ter sido alcançado. Já sabemos aqui que não é para estarmos perguntando por que eu não consigo isso, por que é demorado aquilo, por que aconteceu esse fato. E sim, devemos pensar o que Deus espera que aprendamos com essas lições, com estas tarefas, com essas provações. E assim, alimentados da nossa fé, do estudo de relevância, compreenderemos com mais naturalidade e aceitação tudo o que está à nossa volta, sem precisar de grandes alardes, de grandes mestres, de grandes anjos que venham do céu, através do nosso aperfeiçoamento moral, que é com passos de formiguinha que nós atingimos. Por isso, não adianta requisitar ou querer saber além das nossas possibilidades e compreensão. O tempo chegará em que você nem precisará perguntar e que naturalmente você saberá a resposta através desta calma que invade o coração. É na certeza, quando tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, nós temos essa certeza, essa calma, essa paciência e sabemos compreender que o tempo não é nosso, e sim o tempo é de Deus. E quando estivermos nesse estágio, nossas lágrimas secarão, nosso sorriso voltará aos nossos lábios e com certeza nossa cabeça se erguerá e com mais felicidade e harmonia
vislumbraremos o sol, o céu azul e com certeza caminharemos em altivez e felicidade a nossa jornada terrena. Vamos pensar e refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer pela nossa saúde, nossos amigos, nosso trabalho, por todos os dias termos a energia necessária para a nossa caminhada, pedindo sempre fortalecimento, a aceitação para entender o que ainda não entendemos, e assim, cada vez mais, que a nossa fé seja o alicerce de nossa caminhada. Como é bom chegar no salão aqui da nossa casa e ver nossas lindas vovós tão quentinhas num todo tão lindo que veio embelezar mais ainda a nossa casa. Gratidão! Um aviso muito importante. Atenção! Nova data para o nosso almoço. Isso mesmo, o nosso almoço mudou. A data será no dia 17, domingo. A pedidos de nossos ouvintes, transferimos do dia 10, que seria no Dia dos Pais, para o dia 17, o domingo a seguir. No dia 17, domingo, faremos o nosso almoço fraterno aqui na Paulo de Tarso. Conto com vocês, com todo carinho, estamos aqui preparando esse lindo dia. Faremos o almoço, teremos a nossa banda, o nosso guitarrista, o cantor, o baterista, que são o Jubi e o Ralvinho, pessoas muito talentosas e que com certeza farão um domingo inesquecível nesse nosso almoço. Para quem não conhece, nunca viu, eles são famosos aqui na ilha. Vocês têm que vir aqui ouvir essa dupla dinâmica. Vai ser muito bom. O almoço será de R$ 35,00, com direito à bebida. Temos também nossos doces, bingos, aquele cafezinho e, é claro, a cereja do bolo, a palestra com a Vânia Barbosa, e terá como tema Pai Geraldo. A palestra será às 11 horas e terminará meio-dia, iniciando então o nosso almoço. Agradeço desde já que vocês liguem para cá reservando, ou melhor, dizendo: anotem meu nome, eu estarei presente, ok? Agradeço também aos nossos colaboradores queridos que tanto nos ajudam e eu sei que vão continuar ajudando para que possamos realizar logo, logo o nosso pagamento do 13º, que já está chegando. Vocês que sempre nos ajudam, que sempre estão aí ligadinhos às necessidades da casa, muito obrigada. O carinho, não esquecendo também de colocar a gente nas suas orações, para assim sempre fortalecer a casa. Mais um pedido, não esqueçam do nosso bazar, que também está sendo muito bem organizado pela Simone do Bazar e que precisa da contribuição de vocês com as roupas, sapatos, diferentes itens da casa, roupa de cama, de banho, assim também como móveis, sofás, camas de solteiro, poltronas, tudo é bem-vindo.
Agradecemos a visita dos nossos ouvintes que vêm aqui dar aquele beijinho e um abraço aqui nas nossas vovós. Muito obrigada! Elas ficam todas contentes. Nós também temos aqui grupos que vêm para fazer a unha, o pé e a mão, cortar o cabelo. Puxa, como é bom saber que temos pessoas que têm um coração maravilhoso e que estão sempre dispostas a ajudar. Gratidão pelo carinho e ajuda de todos vocês. Vamos agora aos nossos aniversariantes de julho, nosso momento festivo. Aniversariantes, parabéns! Maria Aparecida Batista Dias Viana. Nosso querido Cristiano Moreira, parabéns, meu amigo. Lilian Maria Costa Silva. Lilian Maria Costa Silva, parabéns, muita saúde. Antônio dos Santos Vilela, Osmar Bastos, Juliana Castilho, que Deus ilumine seu dia e que você seja só sorrisos. Carlos Gonçalves Filho, Bruna Moreira de Castro, Maria Madalena de Oliveira, Marcela Peçanha Paranhos, parabéns. Marcos Antônio de Moreira Barros, Maria Maura, minha netinha, Maria Alice Souza Paiva do Nascimento, Lenir Batista Rodrigues, a todos vocês de julho. Não falei seu nome? Não seja por isso. Aí vai meu abraço. Meu abraço, votos de muita alegria a você que eu não falei o nome, mas com certeza está nessa vibração de amor, de carinho e de muita saúde. Continuemos agora com o alimento para o corpo, aquele que tanto também contribui para a nossa alegria e fortalecimento. Destacamos então os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, o pó de café, o açúcar e, não esquecendo, o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa e perfumada para a sua visita e o conforto das nossas vovós, como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Como eu já disse, gastamos muito sabão em pó, sabão em barra. E se você não pode vir à casa para trazer esses itens, colabore do seu jeitinho, contribuindo na nossa conta no Banco do Brasil. Lembramos que, a partir de qualquer quantia, você já estará ajudando e nós agradecemos muito. A agência, anote, por favor, 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix, se assim você desejar, é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34 022 756 000153. E se você deseja vir aqui na nossa casa dar um beijinho, estamos aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 horas da tarde. Mas se você trabalha na cidade ou fica mais perto para você ir na 13 de maio, número 13, sala 619 e encontrar a Simone da 13 de maio, passe lá na nossa sala. A Simone terá prazer em receber você. O telefone de lá da nossa sala é 31 90 38 73. E se você deseja o telefone aqui da Casa Paulo de Tarso, da Assistência Cristã Espírita, anote
2462-5176. Repetindo, 2462-5176. Por esse telefone você também pode confirmar a sua presença no nosso almoço. Lembrando que a Simone estará lá na 13 de maio, sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E ela terá prazer de anotar o nome para a prece. Se você deseja passar um e-mail com os nomes da prece, anote também. Nome para prece @acePaulodetarso.org. Tudo em letras minúsculas, ok? Lembrando que nós temos o e-mail do bate-papo, aquele e-mail onde você fala sobre como o programa está chegando para você e de que maneira nós estamos contribuindo para o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. É muito importante esse contato e retorno para sabermos se estamos fazendo do jeitinho certo e assim, cada vez mais, tendo esse espaço no seu coração e na sua casa, a partir das 18 horas. Anote, então, o nosso e-mail de bate-papo, contato@acePaulodetarso.org. Já terminando aqui, eu não poderia deixar de falar sobre uma cartinha que eu recebi com um poema, aonde fala desse programa que vem ao ar todas as tardes, aqui às 18 horas. E esse nosso ouvinte, com maestria e carinho, escreveu umas palavras para a nossa equipe. Leiam com atenção. E é anônimo, eu não sei quem foi que deixou aqui esta cartinha em forma de dobradura. Muito lindinha. Ouçam. Quando o sol no horizonte vai se despedindo de mansinho, de mais um dia, e os ponteiros do relógio indicam a chegada da noite. O Pai de amor e bondade acende as luzes das estrelas no firmamento. Nessa hora bendita, corações ungidos de amor nos trazem mensagens de luz, esperança e fé. Unidos em um só pensamento, conversam em sincera oração com o Pai misericordioso, pedindo por toda a humanidade. Se aos céus um pedido eu puder fazer, vos peço, Pai celeste, que as estradas por onde jornadeiem os pés desses abnegados corações possam estar sempre iluminadas pela fé e assinaladas pelas flores da esperança, da fraternidade, da solidariedade e principalmente do amor. Maravilhoso! Muito obrigada pelo carinho. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado.
Culto Cristão no Lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 12, Amai vossos inimigos. Continuando aqui as instruções dos Espíritos, vamos ver hoje o item 13, a mensagem de um Espírito Protetor em Bordeaux, 1861. Ainda falando sobre o duelo. O duelo, como o que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Está se referindo ao tempo dele, né? O século XIX, o tempo que foi escrito este livro. Que dirias, no entanto, se visses dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova? Qualificarias de insensatos esses costumes, não é exato? Ele está se referindo a coisas mais antigas do que a época dele, coisas da Idade Média, séculos XII, XIII, XIV, em que, além de duelos eventuais, as pessoas, para dirimir uma dúvida, quem tinha razão, numa contenda, não ia para o duelo de morte, mas colocavam os dois em água fervente, ou mandavam em contato com ferro em brasa, para aquele que resistisse, sobrevivesse, era dado como quem tinha razão. Naquela época dele, do Espírito Protetor escreveu, já achou um absurdo, todo mundo já achava isso um absurdo. Então, achando o duelo uma coisa mais digna, menos sanguinolenta. Nós hoje achamos os dois casos, o primeiro e esse do duelo, também coisa do passado, coisa de gente troglodita. Então, vamos ver que para nós hoje o próprio duelo já é uma coisa muito ultrapassada que não cabe mais na nossa sociedade. E diz ele assim, pois o duelo é a coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus da Idade Média? Nessa época, infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juízo de Deus indica fé ingênua, é verdade. Porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse um inocente, ao passo que no duelo tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo, pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. É importante, não basta a gente condenar o mal que se faz. É importante que o bem exista em nosso coração. Porque o mal também condena o mal do outro. A pessoa má também condena o mal da outra. Então não basta você condenar o mal que os outros fazem. É importante que você tenha o bem dentro do seu coração. Palavras muito bonitas desse Espírito Protetor. Então, com essas palavras, vamos mantê-las em nossa mente e vamos encerrar o nosso comentário por hoje. Uma boa noite a todos e muita paz.
livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 141. Hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 2. É provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se compraz contigo, na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangimento à conta de bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali surpreendemos os que vagueiam deserdados de apoio e convivência. Observa e tê-lo-ás no caminho, até pedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã, num carro de bênçãos. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermo: Cristina Vilte Fonseca, Yara Waldman Brasil, Moacir Waldman Brasil, Almir Vilte Fonseca, Selma Weldman Coelho, Elizabeth Vilte, Cláudia Vilte Fonseca, Laerte de Oliveira Mendes, Luciene de Oliveira Mendes, Fátima Valéria Alves Melo, Iracema Melo de Araújo, Efigênia Florencio dos Anjos, Maria Alzete Sório Tavares, Júlio Soares de Rezende e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Pedro Fonseca Júnior, Adilson Pereira Batista, Claudete Vilte Fonseca, Moacir Brasil, Leda Brasil, Lourdes Brasil, Roberto da Silva Santos, Nelma dos Santos Rezende, Dulce e Denise Soares Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Carlos Robertos Rezende. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita
paz. Meu companheiro de todas as tardes, ninguém pode alegar insignificância ou desvalia para fugir aos deveres que lhe competem na obra de elevação do mundo. A pedra, quase impenetrável, serve aos alicerces. A areia áspera é valioso elemento na construção. O remédio amargo é instrumento de cura. O mal de agora pode ser simplesmente um véu de sombra ocultando o bem de amanhã. Há pessoas que se confessam inaptas para qualquer serviço do Evangelho. Entretanto, isso acontece porque vivem esquecidas de que a direção da vida entre os filhos da fé não pertence à vontade humana. O bloco de mármore perdido no matagal é simples calhau sem valor, mas nas mãos do artista é a fonte de que sairá a obra-prima. Uma enxada ao abandono é traste inútil. Entretanto, nos braços do bom lavrador é precioso instrumento na garantia do pão. O pântano em si é pestilência e ruína. Contudo, se recebe a assistência do pomicultor, dá lugar a vegetais que enriquecem a vida. Um fio de cobre perdido na via pública é resíduo destinado à lata de lixo, mas se for ligado entre a usina e a lâmpada, é o condutor imponente da luz e da energia que sustentam o progresso. Se contamos exclusivamente conosco, na realidade somos meros átomos pensantes. Todavia, se aceitamos a direção de Jesus para a nossa vida, cada experiência ser-nos-á indubitavelmente rica de bênçãos do Divino Mestre. Pelo nosso passado, somos simples sombras, mas se o nosso presente procura imantar-se com o Cristo, nossa bússola indicará os horizontes da verdadeira luz em nosso favor. Meu companheiro de todas as tardes, não te consideres tão somente pelo que és. Vejamo-nos em companhia do Cristo Jesus, para que o Senhor esteja em nós. O zero à esquerda do número será sempre nada, mas à direita do algarismo é valor substancial em ascensão crescente para o infinito. Lembremo-nos de que Jesus é a divina unidade e situemos nossa existência à direita do nosso Senhor e Mestre Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino
infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.